Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. A luz segue sempre, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, mas não as creram. Lucas 24, 11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta as suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entreis em tentações, e livrai-nos que seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse medir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos do véu do orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que possa dessa forma possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e que a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe
bem como dos nossos anjos da guarda. Solicitamos que a água exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Muita paz a todos. E vamos ao nosso estudo. Estamos analisando o seguinte parágrafo. Paulatinamente organiza episódios e conteúdos que vão fomentando o imaginário coletivo, a derrocada moral, a agressividade e a perversidade. E sutilmente, através de episódios e notícias, estruturam informações que levam ao medo, pânico, terror às criaturas sintonizadas. A gente já viu esse imaginário coletivo que vem através das informações da mídia, né? Levando a degradação moral, a agressividade entre as criaturas e a prática do mal. E é como ele fala aqui, através de episódios e notícias, né? Estruturam informações que levam ao medo, pânico e terror. E é isso que a gente vai estudar agora. E é isso que a gente vai ver a penetrância disso em nossa sociedade. E diga-se de passagem, no Brasil é o maior índice que existe no mundo, é disso aqui, medo, pânico e terror. Maior do que em qualquer outro país. Maior do que qualquer outro país. Então, para você ver que a penetrância disso em nosso meio ela é muito grande. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente estudar o que é o medo, o que é o pânico e o que é o terror. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas definições. Principalmente a de terror, que é uma sensação intensa de medo e angústia diante de algo extremamente assustador, que compromete a razão. O terror, essa é a definição dele. Entenda que ele fala medo, pânico e terror. É uma sequência, coisa que vai acontecer. Outra palavra que é importante a gente ver a definição é temor, que é uma sensação de medo ou nervosismo causada por algum perigo ou por alguma incerteza. Normalmente você começa pelo temor, para depois chegar no terror. Entenda que aqui é só uma sensação de medo ou nervosismo, causado por qualquer perigo ou qualquer incerteza. Quem não passa por essas situações no seu dia a dia? Quem não passa? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um medo, porque essa palavra medo, ela tem, para nós espíritos, ela deve ter um significado mais amplo e mais profundo do que para qualquer outra religiosidade que você possa imaginar. Você, quando lê o livro Nosso Lar, de André Luiz, você vê que quando está chegando vai evoluir a Segunda Guerra Mundial, o governador de Nosso Lar chama todos para um pronunciamento geral e convoca a todos para fazer uma reciclagem sobre o medo. Vocês lembram disso? Ou não lembram? Pois é, mas está lá, reciclagem sobre o medo. E nessa hora, eu acho que as pessoas deviam se perguntar o que significa uma reciclagem sobre o medo. André Luiz fala, não, mas eu quero trabalhar, eu estou pronto, estou todo animado. Não, você não vai trabalhar, você vai aprender a não ter medo. Porque o medo é uma
uma sensação que pode fazer com que a espiritualidade inferior vença as barreiras da cidade do nosso lar. A cidade do nosso lar iria ficar vulnerável se o medo começasse a tomar conta dos corações ali. Está escrito desse jeito. Aí eu fico me perguntando, poxa vida, mas se ele fala num sentido coletivo, olha, o medo das pessoas vai vencer as barreiras de defesa do nosso lar, a espiritualidade inferior, porque o nosso lar está no umbral, vai invadir, vai bagunçar a cidade toda. Aí eu fico imaginando, e o medo dentro de uma casa, e um pai e uma mãe? Como será que fica a defesa dessa casa? E o medo, quando o pai e a mãe educam o filho através do terror? Porque cá para nós é uma situação de terror. Uma criancinha que não sabe abstrair pensamento. Abstrair pensamento é você juntar um com outro pensamento e tirar uma conclusão de um terceiro. A criança começa a abstrair pensamento depois de 4 anos. Até então é você que tem que abstrair para ela, para que ela entenda o que é uma abstração. Aí você pega um menino de 2 anos que está começando a fazer coisa errada e dá uma chinelada nele. Ou então bota de castigo. Vai ficar de castigo para aprender. Aprender o quê? O quê? Porque ele não sabe o que é que está pensando, não sabe o que está acontecendo. Ele está sofrendo com o castigo. Você vai educar pelo temor. E se a casa vive em situação de medo, esse medo que o nosso lar foi chamado a responsabilidade de educar todas as pessoas que lá estavam morando, como será que fica em nossa casa quando o medo é a tônica de um negócio que as pessoas chamam de educação? Como se o medo fosse educar alguma coisa. É por isso que é importante a gente ter estudado aqui antes a educação familiar. Quando a gente mostrou para vocês que dos 12 aos 4 anos, você vai ensinar seus filhos que eles precisam aprender a aprender. E que a neurociência mostra que aqui no Brasil, em qualquer canto do mundo, até os 4 anos de idade, você formata a cabeça do seu filho desse jeito, para que ele aprenda que ele precisa aprender a aprender. Se você não formatou isso na cabeça do seu filho, perdeu a chance dele ter a perspicácia de saber que ele não é o dono da verdade, que o que ele sente, que o que ele quer não é tudo na vida, que ele precisa aprender algo mais, porque ninguém é perfeito, ninguém é completo. Nós estamos praticando a nossa completude, e assim vai ser conosco, com nossos filhos e com todos nós aqui na terra. Daí a importância da gente estudar essa palavra medo. Medo que as pessoas acham que é uma palavra tão simples, né? Porque todo mundo tem. Então a pessoa não tem. Você foi criado e educado com medo, você educou também e criou seus filhos com medo. Seus filhos provavelmente, pelo que eu estou vendo, vão continuar educando e criando os outros com medo. Porque eu não vejo os filhos de hoje, os adultos jovens ou os adolescentes, estarem engajados de aprender alguma coisa nesse sentido. Então, paciência. Vamos falando, vamos divulgando, porque um pouco que aprenda já é alguma coisa. Porque eu quero, na próxima encarnação, quando eu chegar aqui na Terra, ter um pai e uma mãe que sabem me educar a respeito do medo. E eu, para me fazer merecedor disso, eu tenho que começar a divulgar o pouco que eu sei. Porque só assim eu vou ter o merecimento de receber alguma coisa daquilo que eu estou fazendo. Então entenda, medo
Você tem ele do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista patológico. Do ponto de vista fisiológico, esse medo, ele é peculiar a todos nós. Você só vai parar de sentir esse medo fisiológico quando você for perfeito. Quando você sair dessa escala espiritual hominal e entrar na escala crística. Aí você não vai ter mais esse medo fisiológico. Até então, ele é natural da criatura. E ele é definido da seguinte maneira: é um temor, uma sensação, um certo nervosismo, causado por um perigo ou incerteza. É um temor proporcionado e compreensível, com causas muito objetivas quando analisadas racionalmente. Então, ele é uma coisa extremamente lógica e coerente, proporcionada, está sob o meu controle. Esse medo está sob o meu controle, está sob o domínio da minha razão. Entende? E ele me mobiliza a ir em busca de vencer a dificuldade. Esse medo é sempre bem-vindo. Você vai se sentir engajado, você vai se sentir motivado a ir lá e vencer, porque você tem o controle dele. Não é ele quem te controla, é você que controla ele. Então esse medo é fisiológico, é saudável, é bem-vindo e todo mundo deve ter, diante de qualquer situação nova, diante de qualquer perspectiva que ele esteja vencendo, diante de qualquer coisa que ele esteja trabalhando para conquistar. Você tem que ter esse medo, que é o que vai te motivar. Se você não tiver esse temor proporcionado e compreensível diante de algo objetivo e racional, você é uma pessoa inconsequente. Porque esse medo ele vai te prevenir de como você deve agir para alcançar a meta daquilo que você deseja. Tem muitas pessoas que dizem que não tem medo, que vai e faz. E aí chama isso de coragem, que não tem nada de coragem. Isso é loucura. Você tem que fazer sabendo o que está fazendo, por que está fazendo e a razão e o motivo pelo qual você está fazendo isso. Aí você vai lá e vence a dificuldade. Se você vai sem esse preparo, sem esse medo, você é uma pessoa inconsequente. E isso vai te trazer muitas coisas desastrosas na sua vida. O problema maior do medo fisiológico é quando ele começa a ser patológico. O medo patológico, ele é um temor desproporcional e compreensível, com causas objetivas que limitam as atitudes da vida. Então a coisa aqui é desproporcional. Esse medo, embora você compreenda, ele te paralisa, ele não deixa você ir adiante. Enquanto esse aqui te engaja, te estimula para que você vá adiante, esse aqui diz não, você não vai. Por exemplo, não vai às grandes cidades com medo da violência. Tem pessoa que é desse jeito. Você vai lá em São Paulo resolver isso aqui, não vou. Não, eu tenho medo da violência. Não. E daí? Violência vem em todo canto. Isso é uma coisa desproporcionada. É aí que entra a patologia do CID, chamado F40, que são os transtornos fóbicos e ansiosos. É aí que começam os transtornos de ansiedade. E é aí que está o maior problema nosso. Porque hoje em dia, a doença psiquiátrica de maior incidência em nosso país são os transtornos de ansiedade. E se são os transtornos de ansiedade, e que começa com esse medo patológico, o que é que você acha que está acontecendo do ponto de vista espiritual para que isso seja tão grande em nosso país? Você acha que é a espiritualidade boa e amiga que está trabalhando esse medo? É lógico que não. Isso mostra que a gente está sofrendo uma avalanche muito grande da espiritualidade inferior.
E que essa avalanche grande toma conta das nossas mídias. Mídias são todos os meios de comunicação. Rádio, jornal, televisão, celular, iPad, seja lá o que for. Seja lá o que for. Então, é como ele fala no texto. A coisa vem com notícias, com divulgações discretas, mas contínuas, que vai te gerar esse medo patológico, porque é aqui que começam os transtornos de ansiedade, que vão gerar temor, terror, pânico, como a gente vai ver cada um dos transtornos de ansiedade aqui, pelo menos a definição de cada um deles. Para que você entenda que por trás disso, você tem uma doença espiritual. Alguém se aproveitou de você, da sua inconsequência, para que você seja manipulado através desse medo dos transtornos de ansiedade. Então, o ansioso, ele tem que tratar não só a ele, trabalhando a razão, que é o que vai tornar isso proporcional, mas, acima de tudo, também trabalhar o seu lado espiritual. É fundamental isso. Porque você já viu uma pessoa com medo de ter fé? Medo patológico, eu vou dizer. Impossível ter fé. Impossível. Quando eu tenho, entenda, algo que está me gerando esse temor desproporcionado e que me limita, e que me paralisa, é porque eu não tenho confiança em mim para ir lá e vencer a situação. Quem não tem confiança, quem não tem segurança, vai ter fé? Impossível ter fé. Impossível. A fé humana da criatura diante da adversidade está comprometida. Não falo fé em Deus, porque você sabe que tem a fé humana e tem a fé divina. Fé humana é esse sentimento de convicção íntima do bom proceder que eu sei que eu devo fazer. Então eu sei que eu devo fazer, se eu tiver problema nas grandes cidades, de ir lá e fazer. Então, se você tem fé humana, você tem essa convicção íntima daquilo que você sabe que deve fazer, e você vai lá e faz e acabou. Estamos conversados. Isso é fé humana. Fé divina é o sentimento de convicção íntima do bom proceder do Pai que é perfeito para com o Filho que é imperfeito. É eu saber que meu Pai que é perfeito vai estar me auxiliando para que eu vença as minhas imperfeições, as minhas limitações. Aí é outra coisa. Depois que você pratica a fé humana, aí que vai vir a fé divina. Por isso que tem aquela frase que eu acho que é tão bonita, que está no nosso Evangelho. Né? Faz de ti que o céu te ajudará. Cumpre com você a fé humana, que a fé divina vai vir te amparar. Faz você com a sua vontade no sentido de volição, capacidade de tomar decisão, de fazer planejamento e de ter a disciplina de colocar em prática. Use essa tua vontade, que é essa vontade que está definida no nosso livro dos Espíritos, para que você fazendo, você seja merecedor de receber assistência naquilo que vai ser importante para te levar adiante e você vencer a dificuldade. Então, entenda, a base do tratamento de um medo patológico é você trabalhar a fé humana da criatura. Sentimento que vem de uma convicção íntima. Como é que eu posso ter convicção de uma coisa? Acreditar é uma coisa que está fora. Eu acredito, isso está fora de mim. É uma crença de algo. Convicção é a certeza íntima. É mais do que uma crença. Você só tem convicção daquilo que você estudou, analisou, se aprofundou, que você domina aquilo.
Então, para você ter fé, a sua fé tem que ser raciocinada, porque é ela que vai te trazer convicção. Por isso que Kardec falou aquela frase que todo espírito sabe, né? Eu não sei de qual nota, eles até trabalham, mas todo mundo sabe, então eu falo, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Fé robusta é aquela que enfrenta a razão diante de qualquer fato ou circunstância da humanidade. É essa fé robusta, que a razão vai te trazer convicção. Então, o que é que você tem que fazer para trabalhar esse medo patológico? Trabalhar a razão para que você vença a desproporção. Se você traz lógica e coerência, você torna a coisa proporcional. Mas entenda que isso é um trabalho pessoal, individual e intransferível, só seu. Só seu. Se você sabe que tem um medo patológico que está te limitando, se você sabe que tem que trabalhar a razão, que é o que vai te trazer convicção, eu me pergunto, por que você não vai então se aprofundar para estudar? Por quê? Porque as pessoas vivem das ilusões do ego. É no ego que está a minha ignorância e as minhas imperfeições. E o ego sempre quer levar vantagem, principalmente no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem. A gente sabe que nosso destino é um bem, mas a gente fica muito feliz de continuar levando vantagem do mal que ainda existe na gente. Então você vê as pessoas pouco se interessando para isso. E o que é mais interessante, sabe? Você indica um profissional que estudou, que se capacitou para isso, entende? Que vai te mostrar o caminho das pedras, que vai te direcionar esse estudo, para que você se entenda, se compreenda, se reformule. E as pessoas, na sua, não só ignorância, mas na sua má vontade, se repousam aí. Quantas e quantas vezes a gente não pede para fazer psicoterapia que a pessoa foge pela terra? A indecisão incide no medo ou é o inverso? A indecisão incide no medo ou é o inverso? A indecisão faz parte do medo. Entende? No medo fisiológico, entende? Você tem um temor que é a indecisão. A indecisão gera temor. É uma sensação de nervosismo. Entende? Causada por algum perigo ou alguma incerteza. Você tem isso no medo fisiológico. Mas a sua razão está controlando a coisa. Entende? Igual esse exemplo que eu coloquei aqui do medo das grandes cidades. Você tem medo de ir lá. Entende? Por exemplo, teve um filho meu que foi assaltado na rodoviária lá de São Paulo. Levaram uma corrente de ouro dele. Semana passada eu tive que viajar para me encontrar com ele lá e eu tive que ir para a rodoviária lá de São Paulo, onde ele foi assaltado. No mesmo canto que ele foi. Se eu tivesse um medo patológico, eu não ia. Não fui. Meu filho foi assaltado e você também. Entende? Mas não. Diante dessa incerteza, diante dessa inquietude, entende? O que é que você para e pensa? Poxa, conheço aquilo lá. Já fui lá várias vezes. Aconteceu com meu filho, ele deve ter sido um pouco imprudente. Se ele tivesse tido prudência de esconder a correntinha de ouro dele, sabendo que era perigoso, ele não iria passar por essa situação. Então, a gente se prepara, se precavê, a gente vai, viaja e faz tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Você entende como que é a coisa? Então, essa situação de nervosismo, de você saber se vai dar certo ou se não vai, isso faz parte do medo. O que é bonito da coisa é que a razão está tomando conta do medo, que é uma emoção, que é uma sensação. A gente já falou para vocês que os atributos da alma é a inteligência cognitiva, quando está a razão, a inteligência afetiva, quando está as sensações, os nossos sentimentos e emoções,
e a volitiva, que é a vontade, que é a capacidade de você tomar decisões conscientes e ter a responsabilidade de colocar em prática. Entende? Então, quando a gente está falando de medo, a gente está falando de um problema afetivo. Ele é uma, como diz aqui, sensação que vai te trazer uma emoção ou um sentimento. Entende? Então, essa sensação de incerteza, de insegurança, vai ser a tua razão. Você sai do sistema afetivo, você entra na razão, que é onde está a lógica e a coerência. Lógica e coerência. 2 e 2 são 4, 4 e 4. É lógica e coerência que vai trazer luz para a tua afetividade. Se prepara, se organiza, entendeu? Por isso que a gente fala, a razão, que trazendo lógica e coerência, ela vai dar o substrato para que a tua vontade, que é você ter consciência da decisão que você tomou, e vai tomar, e ter a responsabilidade de colocar em prática, entende? Isso, a razão vai te proporcionar para que você vença o medo e que você conquiste aquilo que você está trabalhando para poder alcançar. Entendeu? Então, o normal é o medo fisiológico. O medo patológico, eu preciso fazer com que minha razão traga lógica e coerência para essa causa objetiva que eu estou tendo que vencer. Entende? Se a tua razão trouxer isso, essa sensação de temor vai te gerar, pela lógica, pela razão, um engajamento para que você vá lá e vença a dificuldade. Entende? Mas como eu estava dizendo, existem profissionais hoje da área de saúde que trabalham exclusivamente para isso. E existem são inúmeras as técnicas que existem para você controlar o medo patológico. E é como eu estou te falando, é o primeiro passo do distúrbio de ansiedade, é o medo patológico. Depois vão vir os outros transtornos de ansiedade que a gente vai chegar para vocês e falar aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que aqui o que vai corrigir é a sua razão. É você parar, pensar e refletir. É por isso que a terapia cognitivo-comportamental ela é a única validada em qualquer canto do mundo. A Organização Mundial de Saúde reconhece isso, que de todas as psicoterapias que existem, a que é mais validada é a terapia cognitivo-comportamental. Coisa que incomoda muitas outras áreas de psicologia. Não interessa, que incomoda, mas que é um fato concreto, é. E o que é que chama isso? Terapia cognitivo, inteligência cognitiva, razão. Comportamental, que vai trazer luz para o teu comportamento. E você vença as dificuldades desse temor, que está inibindo você de ter uma conduta adequada para vencer a dificuldade. Terapia cognitivo comportamental. Entendeu? Então, se você está tendo distúrbio de ansiedade, essa educação de você consigo mesmo, através de um profissional competente, em que você se sinta bem com ele, com certa empatia, ela é padrão ouro. Ouro para cura. Eu falei cura. Porque remédio, medicamento não cura transtorno de ansiedade. No máximo, quando consegue, é controlar. Mas curar não cura. O que cura é você mudar a sua maneira de viver e de encarar a vida, transformando um medo patológico em um medo fisiológico. O brasileiro gosta de fazer psicoterapia? Meu Deus do céu. É uma ignorância tão grande, é uma prepotência, uma arrogância desmedida, que tem horas, sabe, dá vontade de chorar. Quando você pega aquela criancinha que já está começando a ter um distúrbio de ansiedade, quando você pega um adolescente que está começando com seus 13, 14 anos, que está com aquele distúrbio de ansiedade, com medo patológico limitando ele, e que você indica uma terapia,
e vê um pai ou uma mãe cheio de arrogância, dizendo, não, o melhor terapeuta sou eu. Pois é, a porcaria que você fez até agora, o resultado está aí. Você vai fazer diferente o quê? Porque aí mostra tudo que você fez. É o resultado da tua obra, que foi incompetente para poder educar teu filho e ajudar ele a vencer as dificuldades. E aí o pau quebra, tá entendendo? Porque desse jeito tem que quebrar mesmo, entendeu? Porque se você não vai em busca de defender uma pessoa que sofre, para baixar a cabeça para um arrogante, para um prepotente, você é tão ruim quanto, ou talvez até mais ruim, porque você tem consciência da coisa e o outro não está tendo. Está vivendo da ignorância dele, das imperfeições. Então compreenda, quando você chega com o seu filho de 2 a 4 anos de idade, que você vai mostrar para ele que ele não é o dono da razão, que aquilo que ele quer e que está fazendo errado precisa ser melhorado. Você tem que sentar com seu filho e abstrair para ele. Você vai pensar por ele, para que ele entenda o seu pensamento, porque ele não consegue ainda formar a associação de ideias para ter pensamentos dedutivos que vai nascer da argumentação e da abstração. Ele não tem essa capacidade. Isso é a definição de razão. Capacidade de conhecer as leis universais através do pensamento dedutivo que nasce da argumentação e da abstração. Se ele não abstrai, pronto, acabou. Não tem o resto. Então ele pegou birra com aquilo, você vai pegar o marginalzinho, vai sentar e dizer, meu filho, você está errado. E você está errado por causa disso, disso e disso. Você está abstraindo para ele, mostrando por que está errado. Você está trazendo pensamento coerente, lógico, organizado, para que ele entenda o erro dele. Quer dizer que ele vai aprender? Não, não quer dizer que ele vai aprender. Quer dizer que ele vai entender o erro dele. O erro dele já está com ele e vem dele desde as encarnações anteriores. Não é porque você vai explicar uma vez que vai estar o santo lá perfeito. Não! Você está aqui para corrigir problemas de encarnações anteriores. E quando eu falo encarnações anteriores, não é só uma encarnação que ele viveu 70 anos fazendo errado. Às vezes são 3, 4, 5, 6 encarnações que viveu 30, 60 anos fazendo errado. Aí você quer, mas esse menino não aprende, eu já falei uma vez. Como? Você tem que falar, você tem inúmeras vezes, para que ele entenda o erro que ele está cometendo. Porque só depois que ele entender que cometeu um erro, é que ele vai ver que ele tem um problema que precisa ser solucionado. Então você tem que levar um acerto para ele depois. Então quando você diz o não, porque não, você vai dizer o certo é você fazer assim por causa disso, 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 disso e disso. É por isso que Jesus falou, seja o teu sim, sim, teu não, não, porque o que disso passa te causa mal. É assim que você está fazendo com o seu filho, porque se você não estiver fazendo com o seu filho desse jeito, vai estar causando mal para ele. Mas o bom da coisa, não é só você dizer o não porque não, o sim porque sim. É você dizer que você também está aprendendo e está se completando a cada dia que você estuda, porque você tem um norte, uma direção que você segue. E essa direção para nós é Jesus. Então mostra para o seu filho que não é você que é o dono da razão. Você aprendeu um pouco mais do que ele, mas que continua aprendendo com Jesus. Para que amanhã, quando você morrer, seu filho tenha esse norte, que é imortal, que é Jesus. Você morre, seu filho continua, porque Jesus é o modelo e guia de todos nós. Então, dizer o sim porque sim, o não porque não, e aquilo que você também está aprendendo, que faz parte da sua edificação aqui na terra. Mas entenda que na vida, a gente não só está aqui para conhecer e reconhecer coisas erradas. Muito pelo contrário.
a gente está aqui também para fortalecer o que é bom. A gente sempre falou para vocês que a reforma moral ela envolve dois setores muito bem determinados. Reforma moral daquilo que eu faço errado para eu começar a fazer certo, e reforma moral daquilo que eu faço certo para fazer melhor. Nós já falamos isso aqui? Pois é. Então, quando o seu filho fizer uma coisa certa, você tem que ajudar para que ele entenda que aquilo ali foi muito bem feito e correto. Valoriza o positivo e estimula ele para que aprenda a tornar melhor ainda aquilo. Então esse sim deve ser reforçado com um sim, mostrando para ele um norte para que ele faça melhor ainda. Porque a maioria dos pais hoje em dia só sabe dizer não, só sabe corrigir o lado negativo da coisa. O bandidozinho faz uma coisa positiva e fica por isso mesmo. Não merece nada. Ninguém tem que reforçar nada para ele. Será que é desse jeito? Então, ajude seu filho a que ele reforce o sim pelo sim, porque quando você estiver fazendo isso, você vai estar estimulando ele a trabalhar o medo fisiológico, para que ele se torne cada vez melhor, vencendo cada vez mais as dificuldades daquilo que ele está fazendo que é certo, que ele pode se aprimorar mais ainda. Então você vai estar dando energia para o medo fisiológico dele. Vai que tu está fazendo certo, tu está pensando correto, da maneira que tu está fazendo é adequada, entende? Isso te motiva para que você fique mais engajado e você se torne mais capacitado. Está dando para entender essas duas coisas, medo fisiológico e patológico? O medo fisiológico é mais instintivo e o patológico aprendido? Não tem nada instintivo. Aqui é racional, é proporcionado, é compreensível. Sim, é Não, proporcionado. se uma coisa é compreensível, ela não é instintiva. Instintiva não compreende nada. Instintiva não vem, passa pela razão. Instintiva é uma coisa que brota naturalmente. Não passa pela consciência. Aqui passa pela consciência, que é compreensível e é proporcionado. A consciência está presente. Consciência, capacidade de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. É isso que ele está fazendo aqui. Você está agindo com consciência. Com consciência. É lógico que eu trago, do ponto de vista instintivos, coisas que eu já aprendi das encarnações anteriores, positivas e negativas. Tem muito mais negativa do que positiva, né? Mas tem positiva também. Então é nesse sentido que eu estou falando. Quando vier uma criança instintivamente mostrando alguma coisa positiva, reforça o que é positivo, para que ele se sinta engajado nisso. Isso é uma das coisas que mais estimula as criaturas a vencer dificuldades na vida. Trabalhar o engajamento, a motivação. E a gente tem que fazer isso. E quando você está sendo detentor de uma patologia, entenda, você tem que trabalhar sua consciência, sua razão, para que essa desproporção se torne proporcionada, e só assim você vença as dificuldades que o medo vai estar limitando. Se a gente começasse a corrigir isso no início, não existiria transtornos de ansiedade. Pois é. Você sabe que não existia transtorno de ansiedade? O problema é que a gente precisa entender isso para começar a cada um a tratar a si mesmo e a ajudar os outros que estão envolvidos com ele no dia a dia também a se tratar. Porque se aqui a coisa está sendo em jogo a razão e a consciência, os estágios mais adiantados nos transtornos de ansiedade, isso aqui já tem um CID próprio, que é o CID-F40, transtornos fóbicos de ansiedade. Aí você vai ter um grau mais aprofundado, que é uma fobia, que é um temor desproporcionado e irracional, de uma causa exclusiva, não havendo motivo lógico compreensível com repercussão orgânica. Por exemplo,
Tem gente que tem fobia de borboleta. E se vê uma borboleta, ela tem um troço. E é um troço mesmo, porque ela chega a ter síncope, se você deixar aquilo chegar perto dele. É por isso que ele fala aqui, a coisa aqui já é irracional. A coisa aqui é uma desproporção que já gerou irracionalidade. De uma causa exclusiva. É só aquilo que ele tem fobia. Mais nada. Mais nada. Qualquer objeto, qualquer coisa pode gerar fobia. E eu te digo mais uma coisa, olha. E aqui existe um padrão ouro para você vencer isso. É você fazer regressão. Uma grande parte das fobias, você consegue fazer regressão na própria vida e você vai encontrar a causa das fobias, muitas vezes na vida intraútero ou na primeira infância da criança. Eu, quando fazia residência, eu fui fazer um curso em Goiânia, um médico que estava fazendo um trabalho novo sobre eletromiografia, e eu fiquei uns 3 dias lá com ele. Depois fui fazer um congresso. Ele primeiro foi lá em Ribeirão, conheceu bastante, entendeu? Ele ficou lá uns 2 meses com a gente. E depois ele estava lá no consultório dele, batendo um papo, fazendo as coisas, entendeu? Ele mexia muito com eletroencefalo também, com mapeamento, com eletromiografia. E a gente começou a falar de casos raros, né? E ele disse, rapaz, eu tenho um caso aqui que é fantástico. E se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Ele falou que tinha um oriental que chegou para ele, entende, que não conseguia comer arroz. Que toda vez que ele comia arroz, ele tinha crise compulsiva. Ele não levou a crédito aquilo. Mas como o cara insistisse tanto, entendeu? Ele disse, então tá bom, vou fazer um eletro seu comendo arroz. Fez eletro normal, ele tinha um monte de eletro normal, mas ele falou, eu só tenho crise, então eu não como arroz. Se eu não comer arroz, você não vai ver minha crise. Ele botou lá, traçou, pegou o arroz, agora coma arroz fazendo o eletro. Ele comeu e teve a convulsão, teve a crise. E mostrou lá que era crise mesmo. E a gente achou aqui muito curioso, sabe? Tempos depois, eu conheci um caso, eu não me lembro se foi o Alino ou foi o Alberto que divulgou isso. E um rapaz que tinha um transtorno fóbico quando comia milho. E ele tinha uma fobia impressionante. Até que eles fizeram terapias de vidas passadas nessa criatura. E quando ele regrediu, ele foi no tempo dos mongóis, em que ele foi aprisionado. E ele foi colocado numa caixa de madeira, que a tortura era grande, e que eles ficavam, nem conseguia ficar em pé, nem conseguia ficar ajoelhado. Tem um pau no meio aqui e outro pau aqui. E diante daquela aflição, até eles morrer, a única comida que tinha era milho. Ele dava um milho para a pessoa se alimentar. Até ele morrer naquela situação, e ele não chegou a falecer desse jeito. E depois que a pessoa retorna, a fobia desaparece. Então, é considerado o padrão ouro, então eu vou falar, transtorno fóbico puro, isso aqui que eu estou falando, de causa exclusiva, só aquilo. Se você não consegue trabalhar do ponto de vista cognitivo-comportamental para trazer a razão para isso, quando você tem uma explicação lógica interior sua daquilo que você está sofrendo, então a patologia desaparece. Simplesmente desaparece. Eu fiquei me perguntando depois se esse oriental que falava da crise convulsiva com arroz, se eu não tivesse feito uma regressão nele, eu acho que ele teria curado também, sabe?
É muito interessante. Essa do milho me chamou muita atenção. Então você tem vários trabalhos hoje em dia mostrando que torna a repetir, fobia simples. Fobia é isso aí. É simples, é padrão. Uma das coisas que é mais complicadas para nós é que as doenças psiquiátricas, elas não são doenças categoriais como as outras doenças médicas que a gente tem. Elas são doenças que a gente chama dimensionais. Dependendo da circunstância que a pessoa está vivendo, ela vai ter uma dimensão mais superficial ou uma dimensão mais profunda. Então você começa com medo patológico. Esse medo patológico pode, na tua infância, gerar mais na frente um transtorno fóbico. Mais na frente, se você não tratar, pode gerar uma ansiedade generalizada. Ou depois você vir a ter crise de pânico. Você entende? Então a coisa ela é dimensional. Dependendo do nível que você está convivendo com a doença, ela vai ter uma dimensão mais superficial ou mais profunda. Então, você vê muitas vezes pessoas que têm um quadro depressivo que têm transtorno de pânico. E você não tem que tratar o transtorno de pânico, você tem que tratar o transtorno depressivo, porque é uma dimensão mais profunda da coisa. Você tem uma pessoa que tem uma fobia que também tem um quadro depressivo. A fobia é em segundo lugar. Em primeiro lugar é o transtorno depressivo. Então, é assim que a gente tem que entender. As doenças são dimensionais. Às vezes, transtornos de personalidades vão ser a base onde você vai ter outros transtornos neurológicos em cima daquilo ali, gerando quadros de ansiedade grave, ou mesmo transtorno depressivo, ou estresse, entende? E que se você não tratar, a coisa pode se aprofundar e a pessoa entra no quadro psicótico. Mas não é fácil o médico, todos os médicos, saberem definir Não é. esse tratamento. Não é. Não, às vezes, não é nem definir tratamento. Eu vou ser mais grave do que a pessoa está falando. Não são todos os médicos que sabem essas definições. Fala de ansiedade e engloba tudo num pacote, entende? E joga um clonazepam no lombo do peão, porque é de graça, todo mundo toma e o clonazepam fica anestesiado. E acha que está legal ficar anestesiado. E é o que eu estou te falando, ele torna a repetir. Padrão ouro é psicoterapia. Medicação não cura transtorno de ansiedade. Medicação combate o efeito do transtorno da ansiedade, aliviando o sofrimento da criatura, mas não está curando. É algo que a gente entristece a gente. Chega pacientes cronificados no consultório, tomando uma tonelada de remédio, viciado em um monte de medicação, entende? Que poderia não ter acontecido se tivesse feito uma terapia e tivesse corrigido um trocinho desse, sabe? Terapia cognitiva, né? É o que a gente, exato, é cognitivo comportamental, é o que a gente orienta, sabe? Essa a gente sabe que tem padrão comprovatório. Esse tipo de medo patológico, ele pode ter alguma coisa química também? Pode haver pessoas nesse mundo propensos a ter isso para lutar contra isso? Todo desregulamento do sistema nervoso central, ele envolve a parte química e a parte elétrica. Hoje em dia a gente sabe muito pouco da parte elétrica. Entendeu? A gente só tem 2 tipos de terapias para a parte elétrica. A eletroconvulsoterapia, que melhorou muito, está maravilhosa hoje em dia, com padrões assim, também ouro para algumas doenças. E tem a estimulação magnética transcraniana com as suas várias técnicas de pulsar esse estímulo magnético. Então isso a gente sabe que interfere na parte elétrica. E você tem a parte química, que é onde estão os neurotransmissores. Uma coisa, as coisas podem trabalhar juntas. Todo transtorno que você tenha, isso está desregulado. Tanto a parte química quanto a parte elétrica da criatura. Mas entenda que o que causa esse desregulamento da parte cerebral inicia em um espírito
que tem seus problemas mentais, que vai passar pelo cérebro perispiritual e, em consequência, no cérebro físico. A gente, quando estava estudando aqui, esse mesmo assunto no começo, que a gente viu a percepção, a assimilação da ideia, que a gente viu o intercâmbio mental, a gente estudou os quadros neurólogos, lembra que essa interferência do espírito, mas projetando e dominando cada vez mais teu campo mental, vai gerar alteração que ele fala nos condutos elétricos e substâncias químicas do teu cérebro, gerando essas deformidades. E é muito bonito, porque Kardec mesmo fala isso, entende? No nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo lá das preces, que ele fala sobre a obsessão, tem uma nota de rodapé do Kardec que aquilo ali, olha, mas é muito bonito. Ele fala que as obsessões e as subjugações, de maneira geral, as mais graves, entende? Muitas vezes, depois de tratadas, em virtude do dano cerebral que causou, a grande maioria das vezes vai precisar de um suporte medicamentoso para o resto da vida. Aí você pega um livro do Divaldo, do Bezerra de Menezes, em que ele trata uma pessoa que tem, no livro chama psicose maníaco-depressiva, que hoje é transtorno bipolar. Mas naquela época não tinha isso. Então, a Hermínia de Miranda Bezerra de Menezes nos presenteia esse livro, entende? Mostrando uma paciente internada, um transtorno bipolar, com um quadro obsessivo grave, em virtude de um aborto que ela praticou, e que depois que ela é tratada, Bezerra de Menezes fala no final do livro, que agora ela vai precisar de um aporte medicamentoso durante o resto da sua vida, mas à medida que o tempo for passando e a educação espírita que ela está recebendo, ela continuar indo, frequentando, tomando os passos, tomando seus medicamentos, a tendência é ela melhorar e chegar numa vida adulta numa situação bem mais confortável do que ela está vivendo hoje. E é isso que a gente tem que levar para as pessoas, sabe? Porque as pessoas, o ego da sua ignorância, ele quer cura. Eu acho bonito, mas eu não vou curar? Não vai. Somente velho não cura. Velho já está daqui para pior. Entende? Não cura. A gente vai melhorar. E é quando, graças a Deus, quando consegue melhorar. Entende? Porque essa ilusão de cura, entende? Para nós que somos espíritos, se você sair dessa encarnação com o seu perispírito melhor do que quando você chegou, tá bom demais da conta. Tá entendendo? Essa cura que o ego está é que ele não sinta nenhuma doença e consiga fazer tudo que é errado que ele gosta de fazer. A pessoa, quando chega falando de cura, é nesse sentido. Ele não quer sentir nada e quer fazer tudo que não deve. Mas não é desse jeito as coisas. Então, você conhece alguém que faça essa tem muita terapia comportamental. E tem muito, bicho. Tem sim. Tem muitos profissionais competentes. Isso aqui trabalham direitinho. Inclusive trabalha com criança também. Né? Uma amiga, ela nunca foi na minha chácara porque tinha cachorro. Tem o quê? Tinha cachorro. É isso aí, são meio patológicos. E se não for uma fobia, né? Porque tem gente que se vê o cachorro, puf, cai. Não, ela não ia. Ela falou, não, você tem cachorro, você tem carro, não vou lá nunca. Desse jeito. Né? Então são coisas que a pessoa tem que saber vencer. Né? Então, pelo menos deu tempo para a gente ver um pouco sobre fobia. Né? Amanhã, semana que vem, a gente vai ver um pouco sobre ansiedade generalizada, pânico, e a incidência no Brasil do transtorno de ansiedade. Para você ver o tanto que o nosso Brasil está sofrendo com a interferência espiritual e que não é à toa que nós temos a doutrina espírita aqui tão difundida, mas tão pouco vivida. Né? Muita paz aqui. Nossa prece.
Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Agradecemos a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda e a toda a equipe espiritual que aqui compareceu nesta noite para nos auxiliar em bons pensamentos, boas inspirações, fortalecendo-nos na nossa coragem a praticar o estudo dessa noite em nossa vida diária. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,